Que bom poder estar aqui mais uma vez e que bom poder falar um pouco de Deus, um pouco do que Deus tem feito, do muito que Deus tem feito na nossa vida. Culto, estar na igreja é ocasião para fortalecimento, é ocasião para descanso, para revestimento. Tudo isso a gente encontra quando vem na casa do Senhor. Lembro que muitas vezes eu chegava na casa de Deus, chegava na igreja, bastante cansado, parecendo que estava carregando um fardo muitíssimo pesado, e às vezes estava. E à medida que o culto ia se desenrolando, à medida que a gente cantava ao Senhor, louvava ao Senhor, adorava ao Senhor, lia a palavra, aquilo ia saindo e daqui a pouco você estava sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre, a começar pelo livro de Atos, no capítulo 22, versículo 14, sobre os planos de Deus, mais especificamente o plano de Deus na vida das pessoas, na sua vida, na minha vida, de muitas pessoas que estão lá fora, de pessoas que nunca ouviram falar de Deus, de nós, quando ainda não tínhamos ouvido falar de Deus. Essas histórias sobrenaturais, história de amor, história da redenção. É uma história de amor, a grande história de amor, não é? A grande história do amor de Deus. Atos capítulo 22, versículo 14, está escrito assim: Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conhecerdes a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Versículo 15: Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. O que é que esse versículo tem com você? O que é que esse versículo tem comigo? É tido para Paulo: olha, o Deus do nosso Pai de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres os justos e ouvirdes a voz da sua própria boca, porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Se você somente olhando para esses versículos, eu gostaria de ter assim a didática da Marta, né? Ser tão didático, porque para explicar assim bem. Se você somente olhar esse versículo, você diria que Deus tem um plano na vida desse homem aí? Você diria que de antemão, como está escrito, Deus traçou um plano para ele? E se Deus de antemão traçou um plano para ele, somente por esse versículo, dá para você entender que Deus não estava pensando só nele, Paulo, mas estava pensando em outras pessoas que iriam se encontrar com Paulo? Eu acho que dá. Dá bem para a gente ver isso, dá bem para a gente verificar, dá bem para a gente notar esse conceito, dá bem para a gente notar essa preocupação, dá bem para a gente notar que como que Deus fez isso. Bom, dia 1º de janeiro, eu perdi o meu irmão Vicente. O Senhor o recolheu e até o dia 1º ele esteve aqui, não é? Ele esteve aqui na igreja até o dia 1º, porque participou da ceia, despediu, confraternizou com os irmãos. E quando nós saímos daqui, ele já disse assim: olha, a partir de amanhã você não me acorda cedo, porque eu quero dormir até mais tarde. Ele sempre acordava assim, tipo 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, ele já estava acordado.
5 horas ele estava fazendo o café dele. Ele mesmo. E a gente foi para casa, ele disse, mas hoje não é ceia? Eu falei, não, ceia de Natal já passou. Mas nós temos janta, vamos jantar. Aí sentei eu e ele à mesa, eu servi, ele jantou, aí depois ele agradeceu para a gente a janta, ele disse, muito obrigado, eu quero pedir perdão por tudo, as coisas que eu posso ter feito durante o ano, tudo que eu fiz, agora não me acorda cedo. Não me acorda porque eu vou dormir até mais tarde. E foi. 8 horas você me acorda. Eu falei, tá bom. 8 horas da manhã, eu fui lá acordar ele. Quando cheguei lá, olhei, ele estava numa posição de sono, dormindo. Eu falei, não, vou deixar ele dormir mais um pouquinho. Aí eu voltei depois. Ele ainda estava dormindo. E eu toquei nele. E eu vi que ele estava frio. E eu vi que ele já tinha ido embora. O Senhor o havia recolhido. O Vicente, ele nasceu, ele tinha tudo para dar errado. Ele nasceu numa família pobre, paupérrima, no interior de Alagoas. E ficou somente, ele disse que tinha ele mais 2 irmãos e a mãe dele morava numa casinha. E a mãe dele ficou doente, a mãe dele morreu, faleceu. E quando a mãe dele faleceu, vieram os moradores do engenho, da fazenda, e atearam fogo na casa. E distribuíram os filhos, um para cada pessoa que se dispusesse. E o Vicente, ele sobrou para um casal sem filhos. E esse casal passou a maltratá-lo, batia muito nele, faixa de 7 anos nessa época. Aí ele resolveu fugir de casa. Foi morar nas ruas. Até que um dia, a esposa do meu pai, primeira esposa do meu pai, gostou dele e o convidou para morar com meu pai, para morar com eles. Aos 13 anos, ele foi embora para Recife, tratar da vida dele. Aos 18, quando ele precisou se alistar, ele se alistou, ele precisou tirar a certidão de nascimento, aí ele se registrou como filho do meu pai e filho da primeira esposa do meu pai. Muito tempo depois, lá nas Alagoas, já meu pai casado com a minha mãe, 11 filhos. Meu pai veio a falecer. A gente morava em engenho de cana-de-açúcar. Meu pai veio a falecer. Se você não sabe o que é fome, esse dia eu estava falando aqui da questão da riqueza, eu estava lembrando, trazendo um pouco à memória as coisas daquela época. E eu estava lembrando que muitas das crianças que a gente via naquelas casinhas, sentadas à beira, na soleira da casa, com o nariz escorrendo, e a mosca que aparecesse para comer o catarro era também alimento daquelas crianças. Vi muitas vezes os homens que iam para o canavial trabalhar, a comida deles era barro, caco de telha. Primeiro eles tomavam uma dose de cachaça para poder aguentar o batente. E quando a fome apertava, eles quebravam telha e comiam telha. E algumas vezes, eu lembro que tinha um barranco branco, um barranco de uma terra branca, uma pedra branca, uma pedra fofa, não sei que pedra era aquela. E muitas vezes aqueles homens cavavam aquilo, limpavam e comiam aquela terra branca. Eu lembro que, algumas vezes na minha vida, eu lembro que quando o vento dava lá na fruteira, lá embaixo, lá na rua, e caía um genipapo, eu sei que era uma corrida tão grande que eu dava da minha casa até a casa até o mato para pegar aquele genipapo, para comer com farinha, que era uma beleza. Eu lembro que, em algumas ocasiões, meu pai sempre foi muito orgulhoso, ele podia dizer que a gente podia passar fome, mas não podia pedir, ou podia ganhar dos outros.
Eu sei que em algumas ocasiões Deus supriu de forma sempre extraordinária. Eu lembro que até Tanajura era banquete, escondido do meu pai, mas era. Eu lembro que lá em Alagoas, naquela época, em 67, as águas dos rios branquinhas, e Deus, meu pai desempregado, e eu ia pescar, e Deus era tão maravilhoso que qualquer pescador pedia para mim. Até anzol de alfinete. Eu virava o alfinete, dobrava o alfinete, e com aquilo eu conseguia pegar peixe. E Deus era tão maravilhoso, extraordinariamente maravilhoso, que os peixes lá, você via, cará, eles vinham em fileiras assim, na beira do rio, nadando no rio. E eu lá de cima vendo os peixes. Então o que eu tinha que fazer? Só botar o anzol na frente do peixe. E aí eu ia pegando 1, 2, 3, 4, e isso muitas vezes era o nosso alimento. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o Vicente, Deus preparou para mim. Eu falei que Deus, ele veio para fazer duas coisas na vida. Uma para me aborrecer e a outra para me ajudar. Porque ele gostava de implicar comigo. Ele implicava e depois ficava rindo. Quando ele via que eu estava com raiva, ele ria. Ele gostava de fazer isso. Mas no restante, ele foi a pessoa que, quando lá no Nordeste nós fizemos, ele começou a ir buscar os filhos lá, os filhos da minha mãe, os filhos do meu pai. E ele começou a ir buscar para morar com ele. Por isso ele nunca casou. Então ele assumiu todos esses filhos. Trouxe para o Rio, depois trouxe para Brasília, ganhou um apartamento aqui, colocou todo mundo, e era sempre ele com o salário dele, suprindo todas essas necessidades. Minha primeira casa, quando eu casei, era a casa do Vicente. A casa que eu moro hoje é a casa do Vicente, porque era meio a meio, foi eu e ele que compramos, né? Quando ele disse assim, eu não consigo mais morar sozinho, vou morar com você, então vamos comprar uma casa. Então ele entrou com 60%, eu entrei com 40%, senão eu não estaria morando aqui também hoje. Do meu primeiro carro era carro meu e do Vicente. Né? Esse carro que está aí fora, carro meu e do Vicente. Então, para duas coisas ele veio. Deus, vendo aquele homem, o salvou com um propósito. Deus, vendo aquele homem, ele guiou a vida dele com um propósito. E a vida dele era para mim. Era para os meus irmãos, era para os meus sobrinhos, para os meus primos. Assim foi a vida do Vicente. O que tem a ver com a nossa pregação? O que eu estou dizendo é que Deus tem plano. Deus tem plano na sua vida. Deus planejou. E Deus está executando planos para salvar pessoas. Pessoas para pessoas. Trazendo pessoas, doando pessoas a outras pessoas. Pessoas para ajudar pessoas. Vidas em prol de vidas. O que eu quero dizer para você é que você não veio sem propósito. Você não está aqui sem propósito. Deus tem plano, e o primeiro plano de Deus, as 4 leis espirituais, o livreto, fala de 4 leis, e a primeira dela é que Deus ama você, e Deus tem um plano na sua vida. Então, se isso fosse aplicado a Paulo, poderia bem ser dito. Se Ananias chegasse para Paulo e dissesse, olha Paulo, eu quero dizer para você que Deus ama você e tem um plano para a sua vida. E sabe, Paulo, eu vou profetizar mais ainda. Aí ele diria esse versículo aí, versículo 14, que é uma profecia, saída da boca de Ananias para Paulo. Ele recebeu de Deus e profetiza na vida de Paulo. E Paulo depois testemunha isso lá na frente. É o próprio Paulo que vai testemunhar. E qual é o grande plano de Deus para a humanidade?
O plano de Deus é, por causa do amor de Deus, Ele quer que você tenha vida e vida abundante. Ele tem um plano, e o plano é que você seja espiritualmente vivo. O plano de Deus para a humanidade é que a humanidade seja religada, e Jesus é essa ligação. Para quê? Para que o homem viva uma vida plena no Espírito Santo. Então Deus amou, e diz que esse plano da salvação, ele foi arquitetado antes da fundação do mundo. Muitas vezes eu falei para você aqui que eu gosto muito de meditar, e digo algumas vezes, Deus, o tempo todo Deus pensa em mim. Deus está sempre pensando em mim. O tempo todo Deus pensa em mim. Aí eu gosto disso, quando diz assim, olha, Deus arquitetou um plano de salvação do homem antes da fundação do mundo. Bom, se esse antes da fundação do mundo for o mundo, esse mundo, está se referindo à terra que vivemos, eu digo, Deus pensou em mim antes de formar a terra. Estava pensando em mim. Ele me ama. Se este mundo for todo o universo, antes de que nada existisse, Deus estava pensando em você. Deus estava pensando em mim. Deus me ama. Deus ama você. E como eu sou um cara que gosto muito de sonhar, infelizmente eu sonho mais do que realizo, mas eu sonho. Eu sonho caminhando, eu sonho quando estou dirigindo, que é perigoso, mas eu faço isso. O tempo todo eu estou sonhando. E eu estou sonhando até, imagina não existir nada, e Deus está lá pensando em você. Imagina que Deus estivesse lá pensando como construir o universo e estivesse pensando, bom, mas esse universo vai servir para quem mesmo, hein? Como é seu nome? Xeremanto e canta labasturianda. Ele disse, há um servo, há uma pessoa que vai nascer lá em 1955, outro em 50, e assim ele vai pensando nessas pessoas. Imagine que Deus estivesse colocando um a um, viesse à mente dele, na hora que ele estivesse pensando em construir o universo. É possível? É possível? A Bíblia diz que ele conta as estrelas. Nenhuma falta, ele sabe o nome de todas. Como ele não conhece você? Então ele ama. Ele nos ama, com certeza. E ele nos ama, por causa desse amor, ele arquitetou um plano para salvar e para libertar o homem. Jó 42, versículo 2, diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Efésios 1, 3, projeto de Deus, Ele predestinou a todos os homens, desde antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29, para que fossem semelhantes a Jesus. Quando Ele imaginou você antes da fundação do mundo, se esse mundo for o universo, antes do universo, e Ele pensou, Ele desejou que você fosse semelhante a Cristo. Cristo, o ser espiritual, que tem vida e vida em abundância, a própria fonte da vida. Esse corinho que foi cantado, esse hino que foi cantado, fala sobre Deus soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Uma das coisas mais bonitas, dos estudos mais bonitos que eu ouvi, e foi pela boca do Ed René, de um teólogo que falou para ele, é que o nome de Deus, a coisa que mais se aproxima do nome de Deus, é o nosso respirar. Ele diz que quando Deus soprou em nós a vida, e que o homem fez assim, ele chamou Yahvé. Aí ele diz, quando você respirar, lembra, a sua adoração
O ato de respirar é uma adoração a Deus. É como se você estivesse dizendo, Yahvé. Yahvé. E eu guardei isso, e isso eu achei tremendo, porque é real. Se ele pode tirar isso a qualquer momento, a vida é de uma fragilidade sem tamanho, mas Deus soprou, e ele vive agora em nós, de uma forma extraordinária, por meio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu respiro, eu digo, Yahvé. O ato de eu respirar, Ripalabás, é o ato de glorificar o nome do Senhor. Eu estou chamando pelo meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Dentro do plano de Deus para a humanidade, esse grande plano de salvação, que foi projetado antes da eternidade. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Ele viu como nós havíamos de nos desviar, como nós, pela dureza do coração do homem, o homem havia de se afastar. Ele arquitetou então um plano para trazer novamente o homem, para trazer de volta o homem. É a segunda lei do livreto 4 das leis espirituais. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E quando Deus viu que o homem ia pecar, ele então planejou para o homem uma salvação. Está escrito assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio com filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Hebreus capítulo 10, 9 e 10 diz assim: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós fomos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por toda, do seu próprio corpo. O plano da salvação. Vendo Deus que o homem ia pecar, arquitetou um plano, armou um plano para libertar o homem. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo, e ele repete isso nos versículos anteriores, ele explica, ele menciona uma palavra dita, e depois ele explica isso. Ele diz: olha, o próprio Jesus disse: eu quero ir para resgatar esse povo, porque é a única maneira de eles serem salvos. Porque o que o escritor está dizendo é que, ora, embora o sacrifício da lei ele fosse legal, porque estava na lei, ele não poderia salvar. Então ele diz: para que houvesse uma salvação verdadeira, para que houvesse uma redenção eterna, de uma vez por toda, o próprio Deus se ofereceu para morrer em nosso lugar. As 4 leis espirituais falam: Deus ama você, Ele tem um plano na sua vida, Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que todos pecaram, e porque Ele sabe que você é pecador e que você caminhava para a destruição, aí há uma coisa também extraordinária. Ele diz: Ele mesmo se ofereceu para vir salvar você. O que eu acho legal aqui, o que eu acho interessante, o que eu acho bacana, o que eu acho sensacional, o que me maravilha, é que o amor de Deus não o deixou inerte. Ele podia dizer: eu amo, mas deixa ele lá. Ele podia dizer: olha, Deus ama com amor perfeito, mas meu filho está rebelde, mas eu amo, não vou corrigi-lo, eu não vou entrar na causa dele, eu não vou mexer com ele. De repente ele pode não gostar do que eu fale.
E de repente ele vai achar que se eu disser para ele que ele é pecador miserável, ele vai se sentir ofendido. De repente, se eu disser para ele que a justiça dele é trapo de imundícia, ele vai se sentir ofendido. De repente, se eu disser que ele não é nada, que ele é coisa louca desse mundo, de repente, se eu disser que ele não tem mérito nenhum, ele pode se sentir ofendido, então eu vou deixar ele lá. Eu amo, mas vou deixar lá. Mas graças a Deus que Deus ama, e porque Ele ama, Ele age. E porque Ele ama, Ele se dispõe a fazer. E porque Ele ama, Ele se dispõe a corrigir. E porque Ele ama, Ele morre. E porque Ele ama, Ele vai para a cruz. E porque Ele ama, Ele se torna homem também. Ele sente as mesmas dores, mais dores ainda. Ele passa pelas mesmas necessidades, ele sente as mesmas aflições, porque ele ama. Conforme diz o escritor aos Hebreus, ele passa por tudo, para que quando você necessitasse, quando eu necessitasse, ele estivesse apto a me ajudar. Porque ele ama. Somente porque ele ama. Glória a Deus. Jesus vem, então, para ser esse Salvador dos homens. Jesus vem para morrer na cruz do Calvário. Jesus vem para ser rejeitado. Eu não sei você, mas eu rejeitei Jesus inúmeras vezes. Tantas foram as vezes. Eu não disse, eu já disse aqui uma vez que cerveja para mim era melhor do que Jesus? Era, porque quando alguém dizia para mim assim, você quer aceitar Jesus? Eu falava assim, eu vou parar de tomar minha cerveja? Então qual era o valor que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que Jesus era melhor do que a cerveja. Então tem muita gente hoje dizendo que o cinema é melhor que Jesus. Tem muita gente dizendo que a vida de pecado é melhor do que Jesus. Tem muita gente dizendo que o ato sexual é melhor do que Jesus. Tem muita gente dizendo que o carro é melhor do que Jesus. Tem muita gente dizendo que o casamento é melhor do que Jesus. Prefiro casar com pessoa lá de fora, prefiro me prostituir, prefiro fazer isso do que fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Mas Jesus, porque nos amou, e porque Ele se importou, e porque Ele sabia que haveria alguns que o aceitaria como seu Salvador, Ele veio até a cruz. Não se importou de ser xingado, não se importou de ser rejeitado, não se importou. Ele não se importou e não se importa até hoje, quando muitas vezes nós lançamos na cara dele, quando nós exigimos coisas, como se ele fosse obrigado a fazer, como se ele já não tivesse sido suficientemente bom em nos resgatar. Como se ele já não tivesse sido suficiente bom em nos aceitar. A gente ainda lança na face dele que ele não sabe cuidar, que ele não sabe nos alimentar, que ele não sabe nos vestir, que ele não sabe o carro que dá, que ele não sabe a casa que a gente precisa. Mas ele veio. Ele veio. E esta é a única maneira, este é o único meio de o homem voltar a ligar-se com Deus. Quarta parte do nosso livreto 4 Leis Espirituais. Só existe uma forma de o homem voltar a ligar-se com Deus. É aceitando a Jesus como seu suficiente Salvador. Único Salvador. Exclusivo. Eu sou dele e ele é meu. Exclusivo. O pastor falou ontem de uma pessoa que ele ofereceu Jesus e a pessoa não aceitou por último porque disse que teria que deixar algumas coisas. Lembro também que preguei muitas vezes, em algumas ocasiões, mas marcou bastante, foi
quando eu falei quase 1 hora para uma pessoa dentro do ônibus, e no final a pessoa disse assim, mas um homossexual, e quando no final ele virou para mim, bom, você me convenceu, mas quer dizer que se eu aceitar Jesus, eu agora então vou ter que casar com a mulher, ficar com a mulher, não posso mais ficar com o homem? Eu falei, é isso mesmo. Ele falou assim, então eu não quero. Mas graças a Deus que Jesus morreu por eles, e que Jesus tem plano na vida deles, e que Jesus os quer alcançar. Deus tem um plano na vida de Paulo. Nós vimos isso no versículo de início, tá certo? Deus com um plano para salvar a humanidade. Dentro desse plano da humanidade, Deus manda Jesus. Jesus morre na cruz, paga todos os pecados e diz, agora só precisa você me aceitar como único e suficiente Salvador. Bom, onde entra Paulo e Ananias aí? Aí onde entra o plano de Deus? Quando eu falo sobre cuidados de Deus, eu gosto muito de falar sobre esse mover sobrenatural de Deus. É como se você imaginasse o céu, e como se você imaginasse os anjos trabalhando, como se você imaginasse Deus, como se fôssemos nós numa reunião, discutindo planos. Imagine que fosse lá em casa, eu e Selma sentados e primeiro filho que nascesse, a gente dizia assim, olha, como é que a gente vai fazer para a vida dessa criança? Olha, a gente vai fazer assim, assim, talvez a gente vai planejar uma escola para ele, a gente vai fazer assim, assim, até que ele seja homem, e daí até que ele tenha uma esposa, e daqui que ele vai um emprego. A gente pensa todas essas coisas, não pensa? Então imagine isso, Deus pensando a respeito de você e a respeito de mim. Imagine Deus planejando a sua vida, assim a miúde, nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas. Deus planejando, Deus tem um plano para você. E Deus tem um plano na vida de Paulo. Mas Deus tem um plano na vida de Ananias. E Deus diz, como é que eu vou falar com Paulo? Eu poderia falar diretamente, mas não seria natural. Eu preciso de homens iguais, semelhantes, os pares, para falar uns com os outros. A linguagem deles, uns para os outros. Então ele diz, prepara a vida de Ananias, coloca Ananias como servo dele, Ananias aceita Jesus, e ele fica num determinado lugar, fazendo a obra de Deus, cheio do Espírito Santo, um camarada usado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai lá trabalhar com Paulo. Ele diz, eu estou perseguindo Paulo. Ananias, fica aí que a tua hora vai chegar. Tu está preparado para a vida de Paulo. E Paulo vai, então, àquele encontro com Jesus, e Jesus dá uma instrução para Paulo, e depois para ir buscar em determinada cidade, e depois, ao mesmo tempo, se você olhar lá, parece que é tudo simultâneo, Deus lá em cima dizendo, Ananias, sai daqui e vai para lá. Paulo, eu estou falando com Ananias. Parece que é uma coisa simultânea. Eu quero dizer que isso é real. Quando Deus pensa sobre você, quando Deus imaginou você, quando Deus trouxe pessoas na sua vida, Deus viu isso muito antes. Deus estabeleceu essas coisas. Deus fez essas coisas na sua vida. Deus colocou o Vicente na minha vida, e aí entra a história do Vicente, porque se ele não tivesse colocado, o Vicente foi a pessoa que Deus usou para me trazer para determinado lugar, para me dar a minha família e para me dar a minha salvação. Se eu estivesse lá em Alagoas, lá nos Canaviais, com certeza, eu já teria morrido, pelo menos de esquistosomose. No mínimo, porque todas aquelas doenças lá do Nordeste, a gente teve todas, né? Então, meu amigo, pelo menos de barriga grande. Ele usou isso. Ele usou o Vicente. Ele tirou do lugar
transportou para outro, preparou. Deus está no comando. Eu lembro de um homem que Deus usou na minha vida. Eu não esqueço nunca como alguém pode fazer uma coisa dessa. Eu não era crente. Eu apenas tinha ido da igreja uma vez. Uma vez eu fui na igreja lá na Cidade Ocidental. E quando é uma madrugada, eu acordo assustado, um monte de gente cantando lá fora. Breve vem o grande dia. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão. E eu fiquei impressionado como é que aqueles homens, tinha uns 5 homens, saíram das suas casas de madrugada para vir cantar uma canção na minha porta, para vir falar de Deus para mim. Você não imagina o efeito que fez aquilo. Até hoje, quando eu lembro, eu me alegro. Eles se importaram comigo de uma forma especial. Ninguém levanta, meu irmão, de madrugada, de boa vontade. Eu não levanto, não sei você, mas eu não levanto de madrugada de boa vontade para ir fazer uma visita, para cantar, para um camarada que você nunca nem conhece, para alguém que não quer nada com Jesus, porque eu não queria mesmo, eu tinha falado com eles, mas eles foram lá e cantaram, e o Senhor me alcançou. Deus preparou aqueles homens para mim, preparou eles para a minha vida. Dentro desse plano de Deus para a salvação, o que eu quero dizer para você é que Deus busca cooperadores, alguém que faça o plano, alguém que execute esse plano com Ele. Co-executores desse plano de Deus. E dentro deste contexto de co-executores desse plano com Deus, está você e está eu. E esse é o ponto que eu quero chegar nessa noite. Todo este arrodeio, como diz lá no Nordeste, foi para dizer para você que Deus tem olhado desde antes da fundação do mundo, deu um jeito de alcançar você. Você lembra como Deus alcançou você? Você lembra quem Deus usou? Quantas vezes, quantas pessoas Deus usou? Você lembra daquele crente chato que chegou na sua casa? Você lembra quantas vezes você fugiu pela janela, ou fugiu pela porta dos fundos, ou saiu correndo do crente? Você lembra quantas vezes Deus importunou você? Aquelas pessoas foram levar um folheto e você pegou o folheto e amassou? Você lembra quantas vezes você disse, crente é bicho chato? Você lembra quantas vezes você disse até que crente é burro? Crente não tem vida, crente é isso, crente é aquilo. Mas graças a Deus pela vida daqueles crentes. Glórias a Deus pela vida desses homens que cooperaram com Cristo no plano da salvação da sua vida. Que cooperaram com Cristo no plano da salvação da minha vida. Eu sei que quando eu nasci, eu sei que ele pensou no Vicente, ele pensou, esse vai dar certo lá com ele. Assim, mas vai dar certo. Esse outro aqui, esse pastor lá de Cidade Ocidental, vai ser o cara que vai obedecer quando eu mandar ele sair de madrugada para falar com o meu servo. Mas Deus preparou muitas outras pessoas. Quando eu me converti, teve uma irmã que disse assim, eu vou pagar o preço por você. E palabás. Premanto e canta labás, turianda e canta e paz. Eu não ia para o monte, mas ela ia. Eu não sabia como orar, mas ela sabia. Ela sabia dizer Jesus, Jesus, ela assim como ela chamava. Jesus, olha para o teu servo, Jesus. E ela dizia assim, olha meu filho, pode deixar que a sua causa, eu vou interceder por você. E ela entrou nessa causa. E ela lutou a minha luta, guerreou as minhas guerras. Porque Jesus preparou ela para mim. Jesus preparou ela para a minha vida. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Deus preparou você para pessoas, assim como preparou aquelas pessoas para você. O que eu quero dizer é que Deus nos preparou para interceder.
Tive uma pregação que eu fiz aqui numa escola dominical pela manhã, que depois que eu terminei, a Selma falou assim, mas parece que é você que estava passando tudo aquilo? Você só chorava? Só chorava, parecia que era você que estava passando. Eu falei, não, é porque eu estava sentindo tanta dor, que eu não conseguia ficar sem chorar. Não por mim, mas pelas pessoas. Não por mim, mas por aqueles que estavam sofrendo. E o que eu estava dizendo naquele dia, olha, existe um Salvador, existe alguém que se importa com você, existe alguém que está preocupado com a sua necessidade, existe alguém que não para de olhar para você pelo seu choro, existe alguém que a sua dor não passa despercebida a Ele. Ele o tempo todo está buscando meio para ajudar você. O tempo todo Ele está buscando pessoas para buscar você, para ajudar você. Na sequência do texto de Paulo, há uma coisa extraordinária que eu preciso mencionar, por causa do que eu vou fazer adiante, é que Paulo, isso se cumpre na vida de Paulo de forma literal, esse versículo. Coisas extraordinárias. O que eu quero dizer é que quando você for servir para alguém, quando você for ao encontro daquela pessoa que Deus preparou para você, eu quero dizer que Deus vai cooperar com você de uma forma extraordinária, porque a Bíblia diz que Deus vai cooperar com aqueles que vão fazer discípulos com sinais e maravilhas. E se você pegar a história de Paulo, você vai ver Paulo sendo guiado pelo Espírito Santo de uma forma extraordinária. Quando Paulo vai por um caminho errado, o Espírito diz, ei Paulo, não é por aí não, vem para cá. Quando ele vai estar com medo, o Espírito diz, Paulo, não tenha medo, eu estou com você. Quando Paulo vai para um lugar, ele diz, olha Paulo, não teme, eu quero que você chegue até lá, eu vou fazer você chegar lá. No Comep, eu vi a pregação do Hernandes, e ele falando uma coisa, você sabe quantas pessoas Paulo evangelizou? Paulo sozinho, quantas pessoas evangelizou? Você não tem nem ideia. E ele deu só um número, que eu fiquei espantado, que era o número dos soldados que foram evangelizados por Paulo. E a forma como Paulo evangelizou. Ele diz, Paulo ficou preso. Se você compreendeu uma saudação que Paulo fala lá, saudai-os da casa de César? Aí ele diz, sabe aqueles da casa de César? Muitos daqueles foram ganhos, sabe como? Paulo ficou preso. E quando Paulo ficou preso, mandava um soldado para ficar preso com Paulo. O turno de prisão, meu amigo, ele ouviu o quê? As boas novas do Evangelho. Então, trocava o turno, botava outro soldado, olha Paulo lá dizendo para ele. Olha a oportunidade. Então, trocava o soldado que estava lá preso e lá Paulo pregando. Ele disse, assim, Paulo foi, evangelizou, foi logo o batalhão inteiro, o número inteiro, não lembro bem. Aonde Paulo ia, os sinais seguiam. O que eu quero para você nesta noite, o meu objetivo, é que eu vou pedir para os irmãos entregarem para você 3 livrinhos desses. 3 folhetinhos. 3 folhetinhos. Esses 3 folhetinhos, você vai pegar e você vai orar e vai dizer, Senhor, me manda uma pessoa para que eu entregue um folheto desse. Você vai orar pedindo especificamente pessoas para que você entregue o folheto. Para você ser uma bênção para Deus. E você vai se espantar com o que Deus pode fazer. E eu quero até dizer para você, se de uma forma extraordinária Deus colocar alguém na sua vida para entregar o folheto, você faz igual eu faço. Pode fazer, logicamente, não igual. Mas às vezes eu vou com o folheto e falo assim, Senhor, é esse? Que às vezes até coragem falta, né? Não falta coragem, às vezes, de entregar o folheto? Fala assim, Senhor, me dá coragem. É para esse, é para esse, é para esse. Aí, de repente, você se vê impulsionado, é esse mesmo. Aí você chega lá e... Esse último cântico, vai ser bom a gente cantar ele enquanto você faz a oração. O pastor vai assumir para fazer essa oração junto com a igreja.
E os irmãos vão cantar aquele hino e você vai pegar os folhetos assim, na medida que a gente for cantando, usa-me, Senhor. E você vai dizer, usa-me, Senhor, me dá 3 pessoas esta semana. E se algo extraordinário acontecer, você pede depois para contar o testemunho, por favor. Porque acontece. Acontece. Eu lembro que uma vez eu entreguei um folheto para uma pessoa. Passou muito tempo. Eu encontrei essa pessoa na rua. E ele veio assim, olhando para mim, e falou assim, ei, vem cá. E ele falou assim, olha, você não sabe, você não tem ideia de como eu estava triste naquele dia. De como eu estava pensando em desistir da vida. No dia que você me entregou aquele folheto. E eu quero te agradecer, porque eu estou agora firme nos pés do Senhor. Então você vai se espantar com o que Deus pode fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus tem plano na sua vida para outras pessoas. E Deus vai, à medida que você pensar nisso, pense que Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de você. Em tudo quanto você necessitar, Deus está cuidando de você. Preparando pessoas, usando pessoas, para que você também seja suprido em todas as coisas.